E aí, pessoal, beleza? Estou aqui tomando meu vinhozinho, estou treinando, estava um tempo parado, ou seja, uma combinação não tão boa e eficaz. Mas estou gravando esse vídeo por quê? Porque o Bolsonaro teve uma pseudo-prisão preventiva, né? Ele tá lá com a tornozeleira dele, tem que ficar lá na casa dele durante uns horários específicos. E assim, eu queria compartilhar alguns pensamentos aleatórios, principalmente para você. Se você ficou meio bolado, falou, cara, esse ETF tá aí super complexo, tá, tem uma ditadura, né? Eu tava conversando com um amigo hoje, né? Que tá pensando em sair do Brasil, e ele falou, pô, tem que fugir da ditadura 2, né? E eu consigo imaginar que ele tenha sido alienado, né? E é meio prepotente da minha parte falar, caramba, fulano de tal tá alienado, né? Mas assim, eu tava refletindo aqui, né, com algumas coisas que eu vi. E você sabe o nome de 5 vereadores da sua cidade? Os nossos pais, nossos avós, eles tinham costume, né? Por mais que não seja, né, o correto, mas a rua tal não tá asfaltada, vou fazer um abaixo-assinado, vou falar com o vereador tal, né? Eles tinham essa ideia de que o vereador era uma pessoa acessível. E hoje a gente consegue ter a impressão de que, cara, às vezes a gente sabe mais sobre o cara que tá lá no Israel, na guerra da Ucrânia, do que o cara que tá na Lerge, por exemplo, se você mora no Rio, ou tá na Câmara do seu município, sabe? Então, tipo assim, como você pode pensar que é um alienado se você não conhece 5 dos vereadores? Você lembra quem você votou para vereador na última eleição? Você lembra? Você lembra para quem você votou para deputado estadual nas últimas eleições? E aí você pensa, caramba, será que eu tô ou não tô alienado? A gente fica se preocupando super com o Netanyahu, com o Trump, com até mesmo o Lula, que é nosso presidente aí do Brasil atualmente. E tipo, a gente não pensa que às vezes a gente tá se sentindo super inseguro na nossa cidade, ou que a gente tá tendo um transporte público péssimo, pagando caro no metrô, ou então que existe um problema congênito no saneamento básico. E a gente fica pensando, caramba, mas e a guerra lá da Ucrânia, né? Então olha só como que a gente é tão facilmente alienado hoje, né? E aí eu tava lembrando, assim, voltando no tempo atrás, lá em 2018, quando o Lula foi preso, eu não sei você, mas eu tava começando a trabalhar. E é muito louco, mas quando eu comecei a trabalhar, eu, uma pessoa que eu sempre tive essa coisa de me questionar, de absorver as informações, de analisar o que está acontecendo ao meu espaço. Talvez muito se deva a isso pelo autismo que, né, eu diagnostiquei aí, né? Tô refletindo sobre isso. Mas, cara, eu sempre fui uma pessoa que, tipo, cara, eu não quero ficar por fora, eu quero entender o que tá acontecendo. Cara, por que isso tá acontecendo? Será que isso faz sentido de estar acontecendo? A gente fica pensando nisso, né? E aí eu caí em mim e eu falei, caramba, né? Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar lá, né? Eu lembro que eu fiquei feliz, cara, que o Lula foi preso, né? E até hoje eu tenho várias críticas ao Lula, né? Quem me conhece no momento atual sabe que eu sou um cara muito mais do Ciro, né? Que eu sou um cara muito mais de Brizola. E quem conhece história, né? Quem conhece a história não vai odiar o Brizola. Quem não conhece pode achar que o Brizola é ruim por causa da segurança pública no Rio, né? Mas quem conhece sabe que ele não tem nada a ver com isso. Quem realmente estudou e procurou saber, né? Tô sendo ali até um pouco arrogante agora, né? Mas, cara, poucas pessoas, elas defendem, né? Realmente o Brasil, são patriotas, né? São nacionalistas. E o Brizola era uma delas. Mas enfim, esquecendo o Brizola e tudo mais, quando eu comecei a trabalhar, eu fiquei feliz que o Lula foi preso, cara. Eu achei assim, caramba, né? Porque, modéstia à parte não, né? Assim, eu acho o Lula um líder excepcional, sabe? Você pega as falas dele quando ele tava pra ser preso, cara, é muita testosterona, mano. É muita testosterona. E eu fico pensando, cara, eu fiquei sem treinar umas boas semanas. E eu senti a minha testo baixando. E eu fiquei pensando, caraca, mano, esse velho caquético, cheio de mutreta, ele tem muita testosterona, né? Ele,
o Getúlio, que é um baita de um fascista, cara, eles tinham, sabe, aquela coisa de peitar a parada? Isso é muito raro, mano. O Bolsonaro podia ser esse cara. Por exemplo, quando a gente pega o Ortega, a galera lá do... Até mesmo o Trump, né, com todos os problemas, o Putin, né, eles têm uma característica muito específica, embora eles estejam em aspectos diferentes da política. Eles têm aquela política do macho, o macho, que eles começaram a chamar. Que é aquele cara bem fascistoide mesmo, tipo, eu vou colocar as tarifas, ou Putin, eu vou começar a guerra e é isso, o país é meu, a Crimeia é minha, entendeu? O Orbán lá na Hungria também, né? Eu não acho que isso é maneiro. Mas esses políticos têm isso. O Bolsonaro, ele veio nesse movimento, né? Pseudo aí fascistoide, né? E se você não entende ou você acha que eu tô maluco, cara, pesquisa um pouco, cara. Pesquisa. Tenta reler lá, né? Lembra, eu estou inebriado. Então eu estou falando diferentemente, eu estou falando com pouca dialogicidade, né? Então se você leu, você é uma pessoa que tem esse hábito aí de estudar bastante coisas, você vai entender o que eu tô falando, né? E então tô sendo mais unilateral aqui, né? Me perdoe. Mas assim, de todos esses políticos machos, pelo menos no momento que ele vive, ele é o mais frouxo. Mano, se você é um red pill desses de incels, cara, você não pode olhar pra esse cara e falar: esse cara é o meu líder. Jamais. Não é possível você olhar e falar isso, cara. Enquanto você vê o Lula, quando ele foi preso, maluco, e eu vi uma entrevista dele falando, né? Porque ele não pôde ir no enterro do filho e nem do neto, que morreram durante o tempo que ele ficou preso. E, cara, eu vejo. É assim, eu até me mexo e eu não gosto do Lula, né? Porque, pô, Valdemar da Costa Neto, ele se aliou com várias pessoas, o mensalão, tudo isso é real. A corrupção que aconteceu durante o período do governo do PT Lula é muito grave. No governo Dilma, eu diria até que é menos pior. Eu diria que a Dilma ali, o problema mais foi um boicote econômico, porque é assim que a banda toca, né? E hoje eu admiro muito mais a Dilma até do que o Lula nesse período anterior. Mas o Lula atual, que é um velho que caiu do banheiro, ele consegue ter, tipo, 10 vezes mais testosterona do que o Bolsonaro, cara. E eu fiquei pensando assim, né, na época que comecei a trabalhar, que eu fiquei feliz que o Lula foi preso, né, voltando ao assunto, inebriado aqui. Cara, quando o Lula foi preso, eu lembro que eu fiquei feliz porque eu senti, caramba, estamos levando a sério. Por quê? Porque, independente do partido, o Lula é uma figura política muito forte e influente. Então, quando eu falei assim, Zé Odisseu cai, ok, sabe, qualquer coisa. Empresas caem, ok, qualquer coisa. Hoje em dia até ficou meio triste que empresas tenham sido destruídas ali, né? Na época da Lava Jato. Mas eu fiquei feliz que o Lula foi preso porque eu falei, cara, se esse cara super bem relacionado foi preso, tem alguma coisa acontecendo aí. Só que o problema é que só ele foi preso. O Aécio, por exemplo, não foi preso. Lembrando, eu votei no Aécio lá em 2016, na época das eleições, né? Porque eu achava a Dilma muito ruim e o Aécio muito ruim. Mas eu falei, entre o ruim e o ruim, alternância no poder, né? A democracia aleatória é algo que ainda me chama muita atenção, né? E eu entendo que ela seja complicada. De qualquer maneira, eu fiquei feliz que o Lula foi preso em 2018, só que, tipo, hoje, refletindo, né, eu consegui entender que ali foi, tipo, uma mutreta entre o Moro e o Dallagnol, né? E, sabe, não é... Hoje, aquela prisão que me deixou feliz, eu já não olho com bons olhos, sabe? Embora, no meu mais profundo desejo, o Lula não seria presidente em 2026 e seria o Ciro, que é alguém que levanta a bandeira do nacionalismo mais forte. Embora nessa última empreitada ali, do tarifaço do Trump, o Lula tenha defendido a soberania nacional de um jeito muito forte, né? O que começou a me criar em mim um respeito, né? E eu entendo que talvez seja difícil algumas pessoas perceberem, né? Mas assim, só tem como o Brasil melhorar se a gente acreditar que ele vai melhorar. Enquanto a gente achar que ele é uma porcaria, a gente vai, por exemplo, fazer mutreta. Entendeu? Se o político faz mutreta, é porque nós fazemos mutreta. A gente acha que o político é ruim, que rouba e faz qualquer coisa, mas no fundo somos nós, né? Os políticos ainda são, de certa forma, um reflexo nosso, né? Embora exista
discrepâncias, principalmente nesse caso de não ter muita mulher e tudo mais, né? Enfim. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, né? Caramba, naquela época eu tava feliz e agora temos outro presidente prestes a ser preso, né? No caso do Lula, ele foi condenado, só que foi jogado fora todo o processo dele porque foi considerado suspeito, então foi anulada a sentença dele. Então, teoricamente, a prisão dele foi legal, né? E o que foi mesmo, né? Porque, tipo, cara, eu até acho que o Lula é culpado, mas eu acredito que o processo legal tenha que ser seguido, né? Eu vou tangenciar aqui, né? Mas assim, quando a gente vê um advogado defendendo alguém que a gente tem certeza que é culpado de alguma coisa ruim, o que eu hoje amadureci e entendi é o seguinte, cara, é importante que o processo devido legal seja cumprido, né? A prisão, o direito à defesa, todas essas coisas, elas têm um valor muito grande, né? Então, por mais abstrato que o direito possa parecer quando chega nessa etapa de, caramba, um advogado vai defender uma pessoa que a gente tem quase certeza que é culpada, o devido processo legal, né, essa abstração de lei, de direitos e deveres que foi criada, ser seguida com um certo rigor, cara, isso traz pra gente uma base, uma confiança de que a lei que a gente vive aqui no país é séria, né? Por mais que seja esquisito isso, né? É verdade, né? Tô falando rápido aqui, estou inebriado, ó. Lembrando, estou inebriado. Então me perdoe se de repente eu falar alguma coisa aqui que de repente você se sinta levemente afetado, né? Mas enfim, hoje eu tô entrando de férias. Bolsonaro vai ser preso. Ele fez muita coisa ruim pro Brasil. Ele coloca o Brasil num estado de subserviência. Os Estados Unidos estão no pior momento dele. No pior momento dele. Então, por exemplo, a gente vê a Argentina se dobrando para os Estados Unidos, para o FMI, mas eles estão na merda. Eles estão muito mal, entendeu? Então, por mais que eu não goste do Milei, eu ainda entendo que ele vai fazer isso porque eles estão na pindaíba, galera. Mas o Brasil não está na pindaíba. E eu quero acreditar que o Brasil, por mais que esteja com problemas econômicos, no sentido de que a inflação ainda está pro nosso grau alta, né? Porque se comparar com a Argentina, a gente está baixinha, né? Mas a nossa moeda também não está extremamente desvalorizada. O que realmente pega é que os juros estão muito altos, né? O que, sinceramente, agrava vários problemas de inseguranças sociais, né? Mas, enfim, fiquei feliz que o Lula foi preso. Hoje acho que a minha felicidade não se justifica, porque estava acontecendo ali na nossa frente uma tentativa frustrada do golpe de uma espécie de elite extremamente atrasante do nosso país. Não acho que o Lula é mil maravilhas. Acho que, de certa forma, ele é uma esquerda muito mais hipotética, sabe? Que nem o Neymar é hipotético. No fundo, o PT é essa esquerda hipotética. Ela poderia ser muito mais e tudo mais. Entendo que muita gente acaba sendo alucinada pela sensação de que é a elite, né? Eu poderia me sentir assim, por quê? Porque eu compro dólar, entendeu? De vez em quando eu compro euro. Eu tenho um euro aqui na minha casa. E eu fico pensando, caramba, né? De repente eu penso, o IOF aumentou. Nossa, estou sendo extremamente prejudicado. Mas a verdade é que esse IOF, pra gente, prejudica muito pouco, entendeu? Numa viagem normal, o que eu vou fazer? Eu vou gastar R$ 200 a mais numa viagem normal por causa desse IOF. Agora, o mano desgracento que quer evadir divisas para destruir o nosso câmbio, que infelizmente é flutuante, ele vai prejudicar muito mais a economia. A gente não pensa nisso, porque todo dia a gente vai comprar o pão, todo dia a gente vai comprar farinha, todo dia a gente vai comprar diesel, né, para transportar as coisas que vem pra gente, e a gente fica pensando, nossa, cara, que droga, aumentou o dólar. E aí, em contrapartida, a gente fica pensando, essas pessoas que chegam e investem no Brasil quando o juros está alto, e aí quando tem a expectativa dos juros ou da bolsa cair, eles pegam esse dinheiro que eles investiram aqui e tiram. Esse investidor, ele prejudica muito mais a gente do que está ajudando quando ele investe da primeira forma, né? Então a gente fica pensando que é muito ruim pra gente esse IOF aumentar, mas ele está tentando equilibrar, de certa forma, né, algumas incongruências, né? E é aquilo, né? Não sei se você chegou nesse vídeo até aqui. Mas, mano, o governo tem o poder, né, de tomar o Banco Central de novo, que hoje é independente, e sair imprimindo dinheiro, cara. Que nem os Estados Unidos faz, né?
E a gente não faz isso. Por quê? Porque a gente não tem interesse de aumentar a nossa inflação. O que a gente faz em contrapartida? A gente cobra imposto, né? O governo ele poderia imprimir dinheiro ou cobrar imposto para regular o capital privado. O que ele prefere? Fazer o imposto, né? Que é o que mais faz sentido, economicamente falando. E só que no Brasil, por causa dessa elite atrasada, a gente pensa que o imposto é muito ruim, né? E aí o único lugar que o Brasil consegue colocar imposto é na classe média e na classe baixa. E aí a classe média e a classe baixa acha muito ruim o lance do imposto do rico. Que loucura, né, galera? Enfim, no resumo do fim do vídeo, eu só queria falar o seguinte. Fiquei feliz que o Bolsonaro foi preso. E eu tenho uma felicidade hoje muito mais consciente do que a minha quando o Lula foi, entendeu? Porque o Lula foi preso na mutreta, entendeu? Não que ele não fosse culpado, que fique claro, eu não acho que ele é uma florzinha que se cheire. Eu acho que ele é um extremamente poderoso líder, né? Não posso negar isso. Mas eu acredito que ele não é bom o suficiente no pensamento meu nacionalista do que eu gostaria que ele fosse. Né? E provavelmente se você for liberal, ou de direita, ou pobre de direita, o que é muito possível de acontecer, você até acha ele ruim, mas a verdade é que ele é muito melhor para você do que você imagina, né? E o Bolsonaro é um bananão, entendeu? Ele e os filhos dele são bananinhas, cara. E é triste que o Brasil tenha colocado a expectativa num cara como esses, que não se importa em nada com a gente. Não se importa em nada. Que loucura, o cara tá fazendo todas as mutretas possíveis para atrasar o Brasil e tentar não ser preso. Gente, nós somos mais do que isso, né? E nós temos agora a oportunidade de chegar e ficar menos dependente dos Estados Unidos, que tá em crise. Tá em crise, cara. Eles estão na porcaria da pindaíba também, entendeu? Eles têm um monte de dívida e eles estão perdendo a hegemonia do dólar. Porque é isso que vai acontecer. E aí o que vai acontecer depois, se a China vai tomar o poder, eu não sei. Eu só sei que os Estados Unidos está com o tempo contado e que a gente tem que parar de ficar pensando como se a gente devesse alguma coisa para esses gringos e pensar no Brasil, cara. Pensar como o gringo pensa para ele, pensar no Brasil com essa qualidade, se valorizar, acreditar que a gente pode mudar, acreditar que a gente tem valor, que a gente não precisa se subservier, né? Não ser subserviente para essa galera, entendeu? Pensar que o Brasil pode ser melhor porque pode começar aqui, entendeu? A Suíça era extremamente corrupta e em 60 anos eles conseguiram resolver o problema que era muito mais do que a corrupção. Era um problema político e era um problema das pessoas, né? Então a mesma coisa aqui no Brasil. A corrupção é algo que existe e não é da política apenas, é das empresas, é das pessoas. A gente tem que se livrar disso em nós para que isso reflita na sociedade que a gente coloca lá no poder. E é isso. Você tem que se preocupar com o seu vereador primeiro antes de pensar na geopolítica completa. E assim a gente vai conseguir construir essa sociedade um pouquinho mais robusta. E é isso. Estou feliz que o Bolsonaro foi, entre aspas, preso preventivamente. E eu acredito que você, se você se importa mesmo com a sua vida e com o seu país, você tem um dever de estudar mais. De chegar e criticar e falar, será que é isso mesmo? Será que o STF é realmente essa ditadura louca que o pessoal da direita está falando? Será que eu deveria ser mesmo de direita, né? Porque a gente vive no mundo do capital, então a gente tem essa ideia de que a direita é o padrão normal e a esquerda é a baderneira. Não, esquece esquerda e direita. Essa porcaria foi escolhida ali na Revolução Francesa. Pensa o seguinte, meu país forte. É isso, esquece esquerda e direita. Ah, o fulano de tal é da esquerda ou da direita. Cara, aqui no Brasil isso não faz o menor sentido, cara. Se eu coloco no gráfico aqui o Enéas e o Ciro, tem gente que vai achar que eles têm as mesmas ideias. Se eu coloco aqui o Bolsonaro e eu coloco aqui, por exemplo, o Zema, tem gente que vai achar que eles têm as mesmas ideias. Se eu coloco o Amoedo e eu coloco o Kika da Guida, vai ter gente que acha que eles representam as mesmas ideias. É muito louco isso, né? Tem gente que acha que a Marielle e o Lula estavam defendendo exatamente as mesmas ideias que a Tabata e que a Marina Silva. Isso não faz o menor sentido, cara. A gente é plural e a gente tem que entender o seguinte, se a gente for escolher um lado, escolha o lado do Brasil. Eu quero um Brasil forte, eu quero um Brasil onde os preços internos
sejam acessíveis à população, em que o meu país ele não se sinta, tipo assim, feliz em exportar e ganhar mais dinheiro em dólar, e enquanto o Brasil tá com a carne caríssima, né? Eu quero um país que ele pense primeiro nele mesmo, em ter uma distribuição interessante, em que se você explora a terra no Brasil, você tem o dever de manter este bem que você consumiu através dos recursos naturais do Brasil para o próprio Brasil. Que a gente tem essa visão nacionalista, né? E assim, uma nacionalista que não queira matar as pessoas, que não seja fascista, louca, né? Mas que pense o seguinte, cara, juntos nós somos mais fortes, o nosso país é valioso, eu sou valioso, o meu trabalho é valioso, eu sei que os trabalhadores do meu país trabalham muito e se esforçam muito, né? Então esse é o sentimento que eu quero. Eu não quero pensar que a minha salvação tá no país Estados Unidos querer me comprar coisas, no país China querer me comprar coisas, no país Japão, no país Rússia, no país Israel, não importa, não importa. A gente tem que ser forte primeiro aqui, né? Acreditar que nós conseguimos fazer mais. Entendeu? Eu tenho certeza que se você trabalha, você sabe o quanto você se esforça. Né? Eu lembro do quanto eu me esforçava para pegar o ônibus e ir lá pro meu trabalho, fazer as minhas 8 horas e voltar cansado, entendeu? E eu falava, cara, eu fiz o melhor que eu pude, né? Eu tenho certeza que eu fiz o melhor que eu pude. E eu fiquei ali no ônibus tanto tempo pensando, caramba, será que eu vou ser assaltado? Alguém vai atrasar minha vida? E a gente pensa nisso tudo e a gente ainda tem coragem de falar, cara, que o brasileiro não trabalha, que o bom é o que tá lá fora, né? Que seria melhor se a gente tivesse menos direitos. Que doideira é essa, né? Então a gente tem que acreditar que nós somos fortes. Se a gente acredita que a gente pode, a gente realmente pode. Se a gente defende a nossa esperança em cima de um político, seja ele o Lula, o Bolsonaro, o Tarcísio, o Zé, o Ratinho Júnior, ou até mesmo o Eduardo Campos, não importa, cara. A questão é o seguinte, a gente tem que querer um Brasil melhor. A gente tem que primeiro pensar nos nossos vereadores, depois nos deputados estaduais, depois nos deputados federais e depois nos senadores e depois nos presidentes, né? É isso que compete a nós. O judiciário e as coisas que são cargos, né, comissionados ou escolhidos por qualquer pessoa, vai depender muito dessas escolhas também, né? Mas vai fugir um pouquinho do nosso controle. Agora, o que a gente pode controlar, vamos pesquisar, entendeu? Tenha em mente, cara, pelo menos 5 parlamentares, pelo menos 5 vereadores que você conhece e tenha pelo menos a lembrança de quem você votou nas últimas eleições, tanto nas estaduais, quanto nas federais, quanto nas municipais, né? Cara, pense nisso em mente. Se você conseguir lembrar isso dos 2 em 2 anos que acontecem as eleições, cara, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma política melhor, porque você vai conseguir cobrar dessa galera. E é isso, né? No final, essa é a resposta. Pô, você ficou triste que o Bolsonaro foi preso? Cara, ele não foi preso porque não fez nada. Ele foi preso porque realmente ele tem culpa no cartório. Se você tá triste porque o Lula é presidente, cara, ele foi presidente porque ele foi a maioria eleita. E te falar, ele não tá tão ruim quanto você pode imaginar. Se você tá triste porque tem violência na sociedade, cara, é seu dever cobrar dos vereadores e do seu prefeito, né? Leis e ações que façam com que você tenha mais segurança pública. Dinheiro eles vão ter, recursos eles vão ter. E se eles não tiverem, eles têm o dever de chegar e expressar isso para a sociedade e de pedir auxílio para regiões superiores para que isso possa mudar, né? E assim, se você cobrar, se você não esquecer, vai melhorar. Vai melhorar. Eu falei um exemplo da Suíça. Em 60 anos eles melhoraram o país deles. A gente tem que pensar assim também. Caramba, mas é 60 anos. É 60 anos, é 40, é 30 anos. Mas tem que começar em algum momento, né? Vamos garantir que os nossos filhos e nossos netos tenham um Brasil melhor, né? E é muito fácil a gente ter isso, cara. É só a gente acreditar que a gente consegue mais. O americano tá na pindaíba, mas sabe uma coisa? Ele acredita que ele é valioso ainda. Com todos os problemas loucos que eles têm de não conhecer nada, eles acreditam que eles têm valor, né? Isso pode refletir negativamente também, mas ainda assim eles acreditam que eles têm valor. O brasileiro não acredita que tem valor. O japonês acredita, o chinês acredita, o australiano acredita, o europeu acredita. Te falar,
A galera do Sul acredita. A galera do Nordeste, lá de Pernambuco, acredita, entendeu? A galera do Rio, por algum motivo, não acredita onde eu tô, entendeu? Se a gente começar a acreditar, acredita que aqui no Rio é bom, acredita que aqui no Sudeste é bom, do mesmo jeito que o catarinense louco, que o curitibano louco, o paranaense, né? O gaúcho, acredita do mesmo jeito que essa galera, acredita que nem o nordestino acredita que ele tem valor, né? Entendeu? Você nortista também acredita que você tem valor, você do centro-oeste acredita que você tem valor, que você é muito mais do que você pensa, né? É esse pensamento que eu quero, entendeu? E no final de tudo, acredita que você como Brasil é mais. Você catarinense, você do Rio Grande do Sul, que é super nacionalista, patriota, esquisito, cara, acredita que você é mais forte porque você tem um agro forte ali, vindo também do centro-oeste, que você tem uma capital e um foco muito forte ali no Sudeste, um bloco econômico muito forte, que consegue negociar bastante também, que tem uma bolsa de valores efetiva. Acredita também no Nordeste, que é um foco de educação que muita gente não conhece, mas que tem muita produção científica extraordinária. Entendeu? Maceió, Alagoas, caramba, uma região extremamente rica em estudos inovadores, coisas que vêm do Brasil, uma diversidade absurda ali no Norte, e a gente fica às vezes pensando, nossa, se São Paulo fosse separado ia ser mais rica. Se o Rio Grande do Sul fosse separado ia ser mais rica. Cara, doideira isso. Nós juntos somos muito mais fortes, entendeu? E a gente às vezes pensa em se separar, entendeu? No final é isso, entendeu? Essa prisão do Bolsonaro aí, ela pode estar te deixando triste ou feliz, mas no fundo, nada disso importa tanto quanto a gente amar o nosso país de maneira que a gente acredite que a gente tem valor e que a gente consegue mais. E é isso. No final é isso, cara. No final é essa a resposta. No final é isso. E é apenas isso. E acabou o vídeo. Beleza? Legal, gente. Tô de férias e em breve eu vou casar, galera. Olha só a minha aliança. Que linda, né? Nath, eu amo você, hein? Será que você viu até o final esse vídeo? Não sei, né? Mas é isso. Beijos.